bom dia, professor. Você sempre é a primeira. Tudo bem? Tudo certo, e o senhor? Você caiu da cama hoje? Eu tenho costume de acordar mais cedo para não atrasar, né, professor? Tá Senão não dá. certo, é assim que funciona. Eu tô bem. Acordei também cedo. Acordei, acho, umas 5 e pouco. O gato começou a miar para pedir comida, porque o bendito agora tá. Agora não, sempre foi assim. Às vezes 5, 5 e meia, 6 horas, ele vem na minha janela, que eu durmo com a porta aberta do quarto, para ventilar, e aí ele fica miando. Quando eu não atendo, ele bate a cabeça na porta, porta de metal. Tum, tum, tum. Aí tem que levantar e dar comida pro infeliz. Ah, tá. Ah, hoje foi às 5 e pouquinho da manhã. Bendito gato, viu? Qualquer dia eu vou enforcar ele. Aí eu aproveitei e corrigi umas provas da engenharia, que hoje encerra, hoje eu dou a minha última, e aí eu entro de férias, pelo menos na engenharia. Hoje está sossegado. E você, estudando muito? Então, é difícil um pouco manter o foco, né? Mas tô indo. Ah, mas devagarzinho acostuma. É só estabelecer horários. Tal horário eu vou estudar, tal horário eu vou descansar, tal horário eu vou assistir TV, tal horário eu vou ler um livro, e enfim, e tentar seguir uma rotina, e daí funciona. E os seus, estão todos bem? Tudo certo, professor. Por aqui tá tudo certo. Isso é Por aí bom. tudo bem também? Tá, só a mulher do meu filho, mais velho, essa semana ela apresentou sintomas de gripe forte, febre, enfim, foi no meio da semana. Aí ele a levou a um médico e o médico suspeitou de Covid, né? E receitou para ela reclusão e botou lá um tratamento. Mas até agora não saiu o resultado do teste ainda. Tomara que não tenha ocorrido nada. Tem uma filha de 15 anos, está aí no colégio no primeiro ano. E tomara que eles não tenham sido infectados. Apesar de, se ela está infectada, é pouco provável que os demais não estejam, né? Complicado. Vamos ver. O senhor acha que esse ano volta as coisas ao normal ou não? Olha, eu acredito que não. Não só esse ano, como pouco provável que no primeiro semestre do ano que vem as coisas voltem ao normal, pelo menos ao normal que a gente conhecia, né? Eu tenho acompanhado bastante as coisas aqui, inclusive no exterior, e Alemanha, na França, na Inglaterra. Eu costumo, tem uns sites que eu costumo ver, enfim, e eu tenho percebido que quando volta em situação muito precária, digamos assim. E os que voltam, principalmente os pais dos menores, né, os adolescentes para baixo, tem muita preocupação, porque o grande problema é você ser um vetor, né? Por exemplo, como eu falei da minha nora, coisa de uns 10 dias, meu filho fez aniversário 12 de junho e eu não saí de casa para comprar nada, né? Aí, semana passada, eu fui a um supermercado, o Carrefour, e vi uma calça Wrangler em promoção lá, estava boa, o preço bom, uma calça boa, eu gosto dessa marca, comprei uma para mim e comprei uma para ele, por conta do presente que eu não tinha dado. E pedi a ele que passasse em casa para pegar o presente. Aí ele veio, ficou na porta, não entrou, guardamos distância, a mulher dele estava no carro, junto com a filha. Quer dizer, mas eu falei com ele a coisa de 2 metros de distância. Então eu fiquei preocupado. E esse é o grande problema. Você está em casa, o filho vai para a escola, é pouco provável que ele não seja contaminado, de repente ele não manifesta nenhum sintoma e é um vetor que transmite para os mais velhos do grupo de risco, né? Esse é o grande problema.
E sem contar também que, óbvio, né, qualquer um que pega o troço lá pode ter complicações sérias, né? Eu não gostaria disso para os meus filhos, né? Então, eu os manteria em casa. De modo que eu acredito que até que saia uma vacina, e saindo a vacina, leva tempo para a vacina ser aplicada, eu calculo lá que o ano que vem, metade do ano, a gente talvez tenha alguma coisa próximo do que nós entendemos como normal. Né? Então, é bom se acostumar para que a gente trabalhe sempre com esse conceito de educação à distância, pelo menos nesses meses que virão. Eu não acredito que as coisas se normalizem, em hipótese alguma. Muito complicado e é muito arriscado. Nunca se sabe. O troço é totalmente desconhecido, quer dizer, gente com 70 anos fica 5 dias no hospital e vem embora. Outro dia, uma senhorinha de 101 anos pegou Covid, foi para o hospital, ficou 5 dias internada lá, nem foi para a UTI, nada, ficou 5 dias internada e foi embora. E na mesma semana, um cara de 34 anos, atleta, enfim, saudável, não tinha nenhum problema, simplesmente morreu. Então, é o tipo da coisa que você não tem como controlar, você não conhece nada, você não sabe nada, não sabe o grau de comprometimento que as pessoas estão sujeitas, né? E isso é muito temeroso. E se você considerar que a raça professor é uma raça de grupo de risco, né? Os mais experientes são os mais velhos e tal, então como é que vai fazer? É complicado. A pessoa pode até trabalhar, mas trabalha com muito receio. Né? E isso não é bom. Mas vamos ver. Tudo passa. Uma hora isso passa também, com certeza. É só trabalhar com resiliência, se acomodando aos fatos à medida que eles nos são apresentados. Essa é a grande capacidade do ser humano. Ir se adequando para poder encontrar algum prazer, alguma felicidade, alguma satisfação ao longo da sua vida. Né? É o que a gente faz, com maior ou menor grau de dificuldade. É isso aí. Bom, eu estou aqui com 20 pessoas, então já podemos começar. 21 agora. Bom dia a todos. Eu queria saber, antes de começar, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, para que eu possa orientá-los. Não? Peço a todos que digitem o nome no chat, né, para guardar a presença aí, para que fique registrada a presença de todos na aula de hoje, tá bom? Bem, eu vou compartilhar a tela com vocês, só um minutinho. Na aula passada, nós estávamos vendo a parte de exponencial, né? E hoje nós damos sequência, o que nós chamamos de logaritmo. Aí a gente vai ver, ao longo da minha explicação, que logaritmos são... Entrou alguém? Vou ter que fechar aqui. Nós vamos ver mais um. Oh, caramba, agora eu acho que fechou. Nós vamos ver ao longo da apresentação mais um de novo. Ué? Quem? Peraí. Quem é que está querendo entrar? Eu não estou vendo aqui. Ah, está aqui. É o Lucas. Ô, Lucas. Acordou tarde hoje, Lucas? Bom, vamos lá. Então, como eu falava, agora sumiu. Ai, Cacilda. Foi para o outro monitor. Deixa eu trazer para cá de novo. Pronto. Agora vai. 1, 2. Ah, não é possível. Quem que está entrando? Ô, Enzo. E mais um, Matheus.
Quantos alunos tem na sala? Eu sempre esqueço. 28, professor. Então está faltando um. Então com 27, não, faltam dois, porque eu sou... entrou o Tarek, está faltando um ainda. Ih, Cacilda, isso atrapalha tudo. Bom, vamos de novo. Tá, vocês estão vendo a tela compartilhada aí, não? Não, né? Foi para o outro monitor. Bom, agora trouxe. Ih, Cacilda, foi de novo. Não está pegando hoje, o que está vendo? Bom, vamos lá, vamos de novo. Então, estão compartilhando a tela ou não? Ainda não, professor. Não. Vamos lá. Agora vai. Agora sim, né? Tá. Então, como eu estava dizendo, nós estávamos vendo exponenciação e hoje nós vamos ver o logaritmo. E ao longo da apresentação, vocês perceberão que nós estamos falando de operações inversas. Então, logaritmo e exponencial são operações inversas. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Na última explicação minha, nós estudamos as equações exponenciais. Ou seja, o que é uma equação exponencial? Equação é uma igualdade exponencial porque envolve uma potência especial chamada de exponencial. Por que ela é especial? Porque a sua base é maior que zero e diferente de 1. Então, toda potência de base positiva, né, e diferente de 1 é chamada de exponencial. E 2 elevado a x igual a 8. A questão é, qual o valor do expoente para que a sentença seja verdadeira? O princípio básico de resolução da exponencial, como havia dito, é transformar ambos os lados. Primeiro, é reduzir ambos os lados da igualdade em uma só potência. E, uma vez feito isso, deixá-las no mesmo expoente. Então, transformo o 8 numa potência de base 2 e concluo, né, igualando os expoentes, que o x tem que ser 3. Pronto, resolvi a equação exponencial. Coisa simples e, eventualmente, pode ser um pouco mais trabalhoso, mas o princípio é o mesmo. A questão que se coloca agora é, suponha que tenhamos 2 elevado a x é igual a 5. Qual é o valor de x para que ele, sendo expoente do 2, resulte em 5? Né? Isso eu estou falando lá do século XVI. Então, a ideia é, bom, se for 2, o x é 4, não é 5, portanto, falta. Se o x for 3, é 8, portanto, é muito. E estou pensando x inteiros ou naturais, como queira, né? De modo que esta era a questão que se colocava às pessoas à época, 1500 e pouco, né? 1600, por aí. Particularmente a Napier, ou Napier, Briggs, que é um inglês, Napier ou Napier é um escocês, e tem mais um que me falha a memória aqui, que daqui a pouco eu lembro. Então, eles estavam querendo descobrir qual é o valor de x que, posto lá, como expoente do 2, resulta em 5. Como ele percebe que entre 2 e 3, não sendo 2 e 3 inteiros ou naturais, deve haver alguém entre esses dois que resulte lá no 5. E eles foram testando 2,1, 2,2, 2, tal, enfim. E ao fazer esse teste, né, eles chegaram a um resultado. E a este resultado eles chamaram de logaritmo, que é o que a gente vai mostrar para vocês, certo? Então, este era o grande problema. Qual deve ser o valor de x? E eles concluíram que o x é algo entre 2 e 3. Para que a gente possa desenvolver de forma correta e saber com o que estamos lidando, qual é o nosso objeto de conhecimento? Bom, primeiro é a definição de logaritmo, né? O que vem a ser isto? Logaritmo. Segundo, são as consequências imediatas desta definição. Uma vez que eu estabeleço algo, eu tenho que ter algumas conclusões para que ela se sedimente. Eu não posso simplesmente fazer uma afirmativa sem que ela se sustente. Seria uma fake news, né? Lá de século XVI. Uma vez feito a afirmação
Percebida as suas consequências, eu tenho que estabelecer as propriedades operatórias, quer dizer, como é que eu lido com isso? Quais são as regras algébricas, matemáticas, que regem esta nova informação, este novo conhecimento? Então, nós vamos estudar as propriedades ou regras operatórias dos logaritmos. Vamos ver também o que vem a ser a mudança de base, né? Os principais sistemas de logaritmos que existem, as equações logarítmicas e, posteriormente, as inequações logarítmicas, logo na sequência ao estudo das funções logarítmicas, ou seja, os gráficos que traduzem esta ideia. Então, estes serão os objetos do nosso conhecimento, ou seja, as entidades matemáticas com as quais teremos que trabalhar neste módulo, né? E, para que você possa bem trabalhar com isto tudo, quais são as habilidades? Inicialmente, é resolver situação, problema, envolvendo conhecimentos numéricos, ou seja, um texto em português que você deverá transcrevê-lo usando símbolos matemáticos, transformando-os em equações, inequações, coisas do tipo. Resolver problemas de modelagem que envolvam conhecimentos algébricos, conhecer profundamente as propriedades dos logaritmos ou regras operatórias para que você possa bem trabalhar com este objeto do conhecimento e, finalmente, resolver as equações logarítmicas, né? Então, estas são as habilidades desejadas, tá certo? A definição de logaritmo, né? Então, começamos formalmente com a definição de logaritmo. Eu tenho aqui, primeiro vamos pensar numa exponencial. O que é a exponencial? É um a elevado a x resultando em um b. Daqui, eu posso definir, né, que o x será o logaritmo de b na base a. Ou seja, o x será o logaritmo de b na base a. Então, foi esta a ideia que o pessoal teve lá no século XVI. Né? Lembrando da exponencial, nós estabelecemos que para que a potência seja chamada de exponencial, o a tem que ser positivo e diferente de 1. E vimos que, para qualquer valor de x, atendidas as condições a positivo e diferente de 1, o número b resultante será sempre um número positivo. Isto vimos na última apresentação que eu fiz. Estas ideias aqui, obviamente, elas são carregadas para o logaritmo. Por quê? Porque é uma consequência. Esta setinha aqui, né, não é coisa de índio, não. Essa flecha significa implica, tem como consequência, né? E o mais correto ainda nesta seta seria ela ter duas pontinhas, ou seja, ela tanto vai para a direita como ela volta para a esquerda, né? Então, de forma análoga, as ideias iniciais estabelecidas para exponencial vão para o logaritmo, ou seja, se isso aqui, o b é maior que zero, lá no logaritmo, o b também será algo maior que zero, já que é uma consequência. E o b, que é posto aqui, né, LOG, log, né, o b que é posto aqui, nós o chamamos de logaritmando, tá certo? Semelhante ao nome que damos, quer dizer, um radical, quando eu coloco aqui o número a, o que eu chamo? De que eu chamo o número a? Radicando, né? Então, as entidades matemáticas têm seus nomes específicos. E, claro, se o a na exponencial tinha que ser positivo e diferente de 1, como consequência, no logaritmo, o a também deverá ser positivo e diferente de 1, né? E ao a nós chamamos de base do logaritmo. O a tanto é base da potência, como é base do logaritmo, né? E ele segue lá o estabelecido para a exponencial. E estas duas coisas em rosinha aqui, ou roxo, sei lá que cor que é isto, é o que nós chamamos de condição de existência do logaritmo.
É uma coisa importante que, na resolução dos problemas, teremos que discutir isso na resolução dos problemas. Então, quando eu digo condição de existência ou domínio, eu estou falando da mesma coisa. Ou seja, o que vem a ser isto? O logaritmando deverá ser maior que zero, sempre. Não se admite aqui algo que não seja positivo. E a base sempre deverá ser positiva e diferente de 1. Estas são as condições de existência, que, eventualmente, na resolução dos problemas, deverão ser verificadas para podermos dar a solução. Certo? Portanto, desta breve explicação, nós podemos concluir que o que vem a ser logaritmo, né? Termina a nossa aula, alguém aí da casa de vocês pergunta, o que vocês aprenderam hoje? Logaritmo. E aí pergunta para você, mas o que é logaritmo? O que você vai responder? Simples. O logaritmo nada mais é que o valor do expoente de uma exponencial. Então, logaritmo é o expoente da exponencial. Está aqui, ó. Isto é o logaritmo. Simples e rápido. O que é logaritmo? Expoente de uma exponencial, ou expoente de uma potência especial. Tá certo? E outra coisa importante de se deixar marcado é que o x é chamado de logaritmo, né? Porque ele é o resultado da operação. Então, eu leio isto aqui como sendo x é o logaritmo de b, ou do número b, na base a. E, para fechar a ideia, eu concluo que exponenciação e logaritmação são duas operações inversas. Por isso, esta setinha de dupla mão. Né? Isto aqui significa C e somente C. Tá certo? É um símbolo matemático, quer dizer, tanto vai para lá quanto vem para cá. E nós vamos usar muito este conceito, né, que eu vou chamar de definição. Né? Toda vez que eu resolver problema, eu vou usar essa palavrinha. Usando a definição, quer dizer, eu estou usando o quê? Eu estou usando esta ideia aqui, tá certo? Então, dentro deste contexto, está definido o que seja logaritmo. O que é logaritmo? É o expoente de uma exponencial. Alguma pergunta até aqui? Não? Seguindo. Bem, como eu havia dito, não sei se todos ouviram, né, ou estavam presentes na sala, essas ideias, elas foram desenvolvidas por volta de 1600. E como é que isso aconteceu? Quer dizer, o cara levanta hoje, hoje eu vou inventar os logaritmos. Não. O problema, a questão toda foi desenvolvida para resolver certos problemas, na área da química, na área da economia, questões financeiras, principalmente. Enfim, a gente vai falar sobre isso ao longo da explicação. Então, o conceito, a ideia matemática ou algébrica dos logaritmos, ela foi desenvolvida por várias pessoas, né? Dentre elas, o Briggs, que era um inglês, isso por volta de 1600, né? O Briggs, que era inglês, o Napier, ou Napier, que é um escocês, e eles estavam envolvidos na resolução de problemas de cálculo de juros, juros compostos, na área de química, pH das substâncias, sismologia, os terremotos, a graduação, né? Ela é feita usando a escala logarítmica, tanto que muita gente pensa, se você fala um terremoto na escala Richter 6 e um terremoto na escala Richter 7, a diferença é só de 1, não é? A gente vai ver que de 6 para 7 é muito violento, né? É uma escala muito grande. A gente vai mostrar isso ao longo da explicação. Como eu havia explicado lá atrás, o x, né, quando não é número inteiro, ele vai gerar um número decimal. E o Briggs, particularmente o Briggs, ele desenvolveu uma tabela de logaritmo dos números principais, log de 2, log de 3, log de 4, com 4 casas decimais. E ele montou essa tabela, e essa tabela gerou o que o pessoal chamava de tábua de logaritmos.
eu, inclusive, fiz uso delas. Hoje, praticamente inexistem, mas se você botar na internet tábua de logaritmo, você vai ver que eram livros, né? A gente comprava e tinha que tê-los, eram livrinhos, não muito grossos, talvez umas 50, 60 páginas, recheado de números, com 4 casas decimais. E naquela tabela, como se fosse um ábaco, nós buscávamos a parte decimal que precisávamos para os nossos cálculos na área de engenharia. Isto eu estou falando da década de 70, não é tão distante assim. Por que década de 70? Porque eu me recordo que em 72, né, eu comprei uma máquina calculadora. Foi a primeira calculadora programável que havia saído da HP, era importada, muito difícil de encontrar no Brasil, eu trouxe do exterior, caríssima, né? E, inclusive, nem sabia usar a porcaria da máquina. Mas foi por volta de 74, mais ou menos, né? Então, até esta data, e um pouquinho mais, porque nem todos tinham condições de comprá-la, e ela também não existia no Brasil, nós usávamos o que eu falei, a tábua de logaritmos. As provas nas engenharias eram feitas com isto, e também uma coisa chamada régua de cálculo, né? Então, quem tem pai engenheiro, ou avô, ou tio, ou alguém aí mais velho, e se perguntar régua de cálculo e tábua de logaritmo, vai ver que era coisa comum na vida deles. E tinha que fazer curso para poder mexer com essas porcarias. Até que vieram as calculadoras e substituíram. Hoje, você tem qualquer calculadorinha vagabunda aí, você tem 2 teclinhas nelas, né? Se você observar a sua, uma está assim, LOG, e a outra está assim, LN. Então, antigamente você precisava das tábuas. Hoje você aperta as teclinhas e ela dá o resultado que você precisa, que antes você tinha que pesquisar, né? Depois a gente fala a miúde desses 2 detalhes aqui, da teclinha da máquina. Então, as tabelas de logaritmos eram coisas comuns, inclusive o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, publicava um livro desse, bem simplesinho, bem vagabundo, aquele papel de pão, bem baratinho, para que todos tivessem acesso a isso, já que as calculadoras não existiam, e quando existiram, passaram a aparecer, né, no Brasil, eram caríssimas e muito raras, né, então ninguém tinha acesso. Um exemplo, né, de uso dos logaritmos. Qual é o logaritmo de 81 na base 3? Como resolver isso, né? Lembrando, o que é logaritmo? É o expoente de uma exponencial. Bem, se logaritmo é o expoente de uma exponencial, vamos partir para a definição. Que definição? De exponencial para log. Então, usando a definição, eu tenho que o log de 81 na base 3 será um certo número x. Mas quem é esse número x? Aí, usando a definição, eu saio da logaritmação e vou para a exponenciação. Então, eu escrevo que o 3 elevado ao x deverá ser igual ao logaritmando, ao 81. Ou seja, a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. É a operação inversa. Vou voltar à tela aqui. É a operação inversa, né, da exponenciação. Está aqui, né? Então, o a elevado ao x deverá ser igual ao b. Foi exatamente isto que eu fiz na tela aqui. Olha lá. Então, 3 elevado a x é 81. E ao fazê-lo, o que eu obtive aqui? Ué, uma equação exponencial. Aí ficou fácil. Então, para eu resolver problemas envolvendo logaritmo de um número, eu saio da logaritmação e vou para a exponenciação. E a exponenciação a gente conhece, a gente sabe resolver, né? O que eu faço? Transformo as potências em potências de mesma base e comparo os expoentes. Conclusão. Qual é o logaritmo de 81 na base 3? Será o número 4. Mas por que é o número 4? Simples. Porque se eu faço, né? Se eu pego o 3 e elevo a 4, resulta em
81. É por isso, tá certo? Então, desta forma, né, eu tenho que o logaritmo de 81 na base 3 é 4. Um outro exemplo. Qual é o valor do logaritmo de 0,01 na base 10? Bom, veja que o texto aqui está em português. Vamos transformá-lo para uma linguagem matemática. Então, usando a simbologia, log, LOG, de 0,01 na base 10 é igual a x. Usando a definição, o que é a definição? O 10 elevado a x deverá ser igual a 0,01, ou seja, a base elevado ao logaritmo deverá ser o logaritmando. É isto que é usar a definição, tá certo? Então, tá lá. Lá. 10 elevado a x igual a 0,01. Tá. E daí? O que acontece? Acontece que eu caí numa equação exponencial. Tá, e daí? Bom, princípio de resolução das exponenciais, qual é? Transformar ambos os lados da igualdade em potências de mesma base. O que é 0,01? É a mesma coisa que 10 a menos 2, né? Transformando em potências de base 10. Uma vez que eu tenha 10 elevado a x e 10 a menos 2, eu obtive o desejado, potências de mesma base. Comparo os expoentes. Portanto, x igual a menos 2. Conclusão, o logaritmo de 0,01 na base 10 é menos 2. Por quê? Porque 10 a menos 2 resulta em 0,01. Tudo bem aí, minha gente? Alguma dúvida? Seguindo. Lembrando da definição, logaritmo de A na base B é x. Portanto, B elevado a x resulta em A. Não esqueça disto. Isto significa usar a definição. E note que aqui eu tenho uma flechinha de duas pontas. Significa que daqui eu vou para lá, de lá eu volto para cá. Como é que eu sei que eu faço isto ou aquilo? Bom, depende do problema que eu tenho, depende do algebrismo necessário para eu resolver o meu problema, né? É sempre assim. Bem, uma vez estabelecida a definição de logaritmo, vamos ver algumas consequências desta definição, ou seja, ideias que da definição decorrem. Então, eu tenho que o logaritmo de 1 na base B será zero. Isso é uma consequência da definição. Pô, não entendi. Como assim? Bem, simples. Aplico a definição. O que é a definição? O B elevado ao zero resulta em 1. Aqui, ó. E isto é correto. Então, é uma consequência da definição que foi estabelecida. Obviamente, lembrando que B é positivo e diferente de 1. Ele tem que seguir aquele princípio básico lá das exponenciais. Então, a partir de agora, né, toda vez que eu tiver logaritmo de um número, 1, numa base qualquer, não interessa qual seja o valor da base, o resultado disso será sempre zero. Isso é uma consequência da definição. É assim que nós a utilizaremos, né? Coisas sabidas, digamos assim. Uma outra consequência da definição: logaritmo de um número na própria base, ou seja, o logaritmando e a base são iguais. Bem, isto resulta em 1. Ah, mas como assim? Simples, aplica a definição. B elevado a 1 tem que ser igual a B. Aqui, isto é uma verdade, né? Não se discute. Portanto, é uma consequência da definição. Tá, e daí? O que é que significa isso? Significa que, a partir de agora, se eu tiver que calcular o logaritmo de um número A na base A, não tenho que discutir. Qual é o resultado? É 1, né? É um valor conhecido, estabelecido como consequência da definição. Uma outra consequência, não tão clara, mas é consequência. Observe, logaritmo de B elevado a M na base B. Note que a base e o logaritmando, né? O logaritmando é uma potência, a base do logaritmo e a base da potência, que é o logaritmando, são iguais. Resultado é o expoente. Então, isto sempre será verdade. Note que, se eu pego o B e elevo ao M, terá que ser igual ao B elevado ao M.
Isso é uma conclusão óbvia daqui, né? Uma outra forma de usar esta ideia, observe bem, isso é importante, é uma propriedade, aí já passamos da consequência para a propriedade. Toda vez que eu tenho logaritmo de um número A, né, elevado a n, então o logaritmando é uma potência. O expoente do logaritmando, ele desce multiplicando o log. Então, o expoente do logaritmando, ele cai aqui multiplicando, tá? Ali, ó. Isso é uma propriedade importante. E vai aparecer outra daqui a pouco, que a gente usa muito para resolver problemas. Aqui, note agora, qual é a diferença deste com o anterior? Note que o expoente agora está na base. A base é uma potência, né? Então, eu tenho log de b, na base b elevado a n, será igual a 1 sobre n. Mas como assim? Bem, aplica a definição. Que é a definição? Isto elevado a isto resulta naquilo. Vamos ver se é verdade? Está lá, ó. B elevado a n, que é a base, elevado a 1 sobre n, tem que ser igual a b. Mas o que é isto daqui? É potência de potência. Multiplica os expoentes. Então fica n que multiplica 1 sobre n. N que multiplica 1 sobre n, o que é? É 1. Portanto, b é igual a b. Ou seja, como consequência, eu adquiro uma propriedade. Ó, toda vez que eu tiver o expoente na base, ele desce multiplicando o log, só que ele desce multiplicando invertido, diferente do lá em cima. Lá em cima, né, o expoente estava no logaritmando, ele vem multiplicando o logaritmo. Aqui eu tenho o expoente na base, ele vem multiplicando o log, só que ele vem multiplicando inverso. Então, estas duas consequências nós entendemos como sendo regras operatórias ou propriedades, e elas são muito úteis, serão muito úteis para a resolução de problema. Tem hora que eu tenho isto, né? Eu tenho isto daqui e transformo nisto. Tem hora que eu tenho isto e preciso transformar naquilo. Vai depender do algebrismo necessário para eu resolver os meus problemas. Tá certo? Posso continuar? Qualquer dúvida é só interromper, não tem problema, tá? Bem, vistas as consequências, vamos ver as propriedades. As propriedades dos logaritmos, elas não foram criadas, elas foram obtidas como decorrência de operações algébricas com a ideia do logaritmo. Algumas eu vou mostrar, outras eu deixo a vocês a pesquisa, porque senão ficaria um negócio muito maçante, né? Mas algumas propriedades são simples. Então, eu tenho aqui a primeira propriedade. Como é que nós a lemos? Logaritmo de um número numa base b é igual ao logaritmo de um outro número na mesma base b. Onde é que isto ocorrerá? Bem, isto só ocorrerá, né, se o a for igual a c, ou seja, se os logaritmandos forem iguais. Então, eu posso lê-la ou enunciá-la da seguinte forma. O logaritmo de um número a numa base b será igual ao logaritmo de um número c na base b, se e somente se os logaritmandos forem iguais, ou seja, o a for igual ao c. Tá? Então, esta é uma propriedade ou regra operatória que nós devemos sabê-la para que possamos bem resolver os problemas que virão. Uma outra propriedade, uma outra regra operatória. O logaritmo de a vezes b numa base c transformar-se-á em logaritmo de a mais logaritmo de b. Olha que interessante. Eu tinha uma multiplicação no logaritmando e isso transformou-se em uma soma de logaritmos. Perceba que tem coerência. Como assim tem coerência? Note, se eu tenho uma potência, um a elevado ao número m, se eu tenho um a elevado ao número n, pelas propriedades de potência, o que é que nós temos aqui? Um a elevado a m mais n. Então,
Toda vez que eu tenho um produto de potência de bases iguais, eu transformo numa potência em que há uma soma de expoentes. Se você pensar que exponenciação e logaritmação são operações inversas, note que há uma certa semelhança nas propriedades dos elementos envolvidos. A multiplicação se transforma na soma. A multiplicação se transforma na soma. Tem coerência isto, né? Por quê? Porque são operações inversas. Então, para que você possa recordar com mais facilidade das regras operatórias e propriedades dos logaritmos, você deve ter em mente as propriedades das potências, tá certo? Então, recapitulando, logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos, né? De forma análoga, se eu tenho uma divisão no logaritmando, isto aqui é o logaritmando, né? Quando é que eu tenho uma divisão lá nas potências? Quando eu tenho uma, né, subtração. Então, divisão de potências de bases iguais implica em subtração. Divisão no logaritmando implica em subtração dos logaritmos. Então, tem relação com as propriedades de potência, tá? Uma outra propriedade que nós já vimos lá na tela anterior. Se o meu logaritmando é uma potência, o expoente desce multiplicando o logaritmo. Muito útil essa propriedade. De forma análoga, se eu tenho na base uma potência, o expoente vem multiplicando o logaritmo, só que ele vem multiplicando inverso, tá? Então, estas são as regras operatórias. E como é que eu provaria isto aqui? Usando algebrismos, né? A gente chama isto de um número x, chama isto de um número y, e vai fazendo as operações, transforma em potências, aplica as propriedades e acaba voltando aqui, né? Então, é desta forma que a apostila apresenta estas demonstrações. Eu não vou mostrá-las agora, pelo menos não nesse momento, vocês deem uma espiada. Se houver alguma dúvida, eu volto e retomo e explico. Eu vou mostrar as propriedades na resolução dos problemas especificamente, fica mais fácil de percebê-las, certo? E uma sexta propriedade, logaritmo de um radical. Note que o logaritmando envolve uma raiz. Então, eu tenho log da raiz enésima de A numa base B. Como resolver isso? Bem, primeiro, toda vez que eu tenho um radical, né, geralmente a gente transforma em potência com expoente fracionário. Então, é o que faremos. Transformo o logaritmando, que é uma raiz enésima, numa potência fracionária. Então, o logaritmando é A elevado a 1 sobre N. Aí, eu caio naquela propriedade 4 aqui, ó. Se o meu logaritmando tem um expoente, né? Meu logaritmando tem um expoente, ele vem multiplicando aqui. Então, 1 sobre N desce, fica multiplicando log de A na base B. E aqui tem uma coisa interessante. Caso eu necessite, né? Caso eu precise, para resolver um problema, se eu tenho algo do tipo 1 sobre N, que multiplica o log de A na base B, e eu preciso sumir com este 1 sobre N, por algum motivo, eu posso pô-lo como expoente da base, usando esta propriedade, né? Então, eu posso escrever isto como sendo log de A na base B elevado a N. Olha que interessante. Então, se eu tenho algo do tipo logaritmo da raiz enésima de A numa base B, isto daqui eu posso pô-lo como sendo isto daqui. Ou seja, são coisas idênticas, só que escritas de forma diferente, né? Por quê? Porque se eu aplicar a propriedade, eu acabo voltando, indo e vindo, tá certo? Alguma pergunta até aqui, minha gente? Não? Bom, vamos lá. Mudança de base. Voltando àquelas teclinhas, né, que eu falei para vocês. Se você tem aí uma calculadora, você vai ver que existem basicamente duas teclas que permitem o cálculo dos logaritmos. Uma LOG, outra LN. O LOG são os logaritmos
de base 10. Quem os estudou foi o tal do Briggs, do inglês. Então, quando eu escrevo logaritmo de A, simplesmente isto, subentende-se, né? Está implícito, que é implícito, algo que não é mostrado, que a base é base 10. E a esses logaritmos nós chamamos de logaritmos decimais. Então, quem que estudou os logaritmos decimais foi o Briggs. Por quê? Porque ele achou por bem transformar aquela tabela que eu falei que ele criou, usando a base 10, as potências de base 10. Por quê? Porque ele achou que era mais fácil, né? Então, quando eu escrevo simplesmente log de A, subentende-se que é a base 10. Eu posso omiti-la sem prejuízo. Tá, e daí? Mas o que é que vem a ser o ln? O ln nada mais é do que o logaritmo, ln de alguma coisa, né? O logaritmo de A numa base E. Bem, mas o que é esse número E? Eu creio já ter falado a vocês. É o número de um cara chamado Euler. Escreve-se Euler, né? O Euler é uma constante, isto aqui é um número irracional, 17, alguma coisa, 1, bom, deixa eu falar, daqui a pouco a gente chega nele. Então, o Euler descobriu essa constante, tal qual π, por exemplo, né? E para os cálculos que ele fazia, ele usava esta constante. Então, observe quantos símbolos ele precisava para poder explicar uma ideia. O L, o O, o G, o número que ele estava trabalhando e a constante. Ele pegou e resumiu isto. Ele simplesmente escreveu ln de A, né? Então, logaritmo neperiano. Um outro cara aparece aí, o Napier, ou Napier, que eu já citei, que fazia contas que envolviam lá a base com o número de Euler. Ele simplifica esta escrita usando simplesmente ln de A. Então, qual é o significado de ln de A? É o logaritmo do número A na base E. E aí voltamos às teclinhas da máquina. Né? O que significam aquelas teclas, né, que você tem na sua máquina? O log, o log e o ln. Significa que, quando você clica, por exemplo, 3, e clica nessa tecla, o que você está calculando? O logaritmo de 3 na base 10. Quando você aperta 3 e clica nesta tela, o que você está calculando? O logaritmo de 3 na base E. E o E é 2.718. É um número irracional. Tá certo? Então, a calculadora só nos oferece duas possibilidades. Ou calculamos o logaritmo na base 10, ou calculamos o logaritmo na base E. E aí vem a questão. E como fazer o cálculo, né, em outras bases? Base 2, base 5, base 7, não interessa. E aí é que entra uma propriedade chamada de mudança de base. Então, é o que veremos agora. Bem, suponha que eu tenha o logaritmo de A numa base B e eu preciso escrevê-lo numa base qualquer, C, por exemplo, né? Então, eu digo que o logaritmo de A na base B será igual ao log de A na base C dividido pelo log de B na base C. Pô, professor, não entendi nada. Não tem problema. A gente explica de uma forma bem simples, né? Ou pelo menos eu fiz para mim mesmo quando eu era criança pequena e tinha franja. Como é que eu guardei isso, né? Eu tinha sérios problemas, e tem até hoje com a matemática, nunca foi meu forte. Então, para eu mudar a base, é muito simples. Eu sei que a mudança de base, de logaritmo, implica em uma divisão. Divisão de quê? De logaritmos. Então, vai ser um log dividido por outro log, né? De modo que, em cima, vai quem está em cima, que é o A. Embaixo, vai quem está embaixo, que é o B. E aqui eu ponho na base, a base que eu quero ser. Então, foi desta forma que eu, através de um processo mnemônico, guardei a fórmula da mudança de base. Vou fazer a lógica novamente. Veja só. Eu tenho, né, logaritmo de A numa base B.
e quero pô-lo numa outra base qualquer. Eu sei que a mudança de base implica em uma divisão. Divisão de quê? De dois logaritmos. Então, é log dividido por log. Tá, mas e aí? Bem, em cima vai quem está em cima. Embaixo vai quem está embaixo. E aqui eu porei a base que eu quero. Então, é desta forma que eu transformo o log de A na base B para uma base C. Pô, ainda não entendi. Não tem problema. A gente explica de novo. Suponha, voltando à nossa calculadora, que eu queira calcular o logaritmo do número 3 na base 5. A calculadora não fornece isso. Você não tem tábua de logaritmo para calcular. Como é que você fará? Simples. A mudança de base implica numa divisão. Divisão de quê? De logaritmo por logaritmo. Tá, e daí? Bom, quem está em cima vai para cima. Quem está embaixo continua embaixo. Então fica log de 3, log de 5. E aí eu ponho na base que eu quero. Que base que eu quero? Vamos supor que eu queira na base 7. Base 7. Então, desta forma, eu calculo, né, o log de 3 na base 5. Veja que, desta forma, eu não consigo resolver na calculadora. Vamos mudar aqui. Como é que eu faço essa continha na calculadora? Simples. Eu calculo o log de 3 na base 10 e o log de 5 na base 10. Obtidos estes valores, né, eu efetuo a divisão e chego na resposta que é o log de 3 na base 5. Então, é desta forma que você calcula o log de 3 na base 5 usando a calculadora. Alguma pergunta aí, minha gente? Tudo bem? Eu já falei, eu tenho carência, né, eu estou carente de gente. Vocês ficam quietos, eu não sei o que está acontecendo. Bom, quem cala consente, né? Então, eu vou continuar aqui o meu trabalho. Opa, me emocionei, peraí. Volta. Aqui. Uma outra propriedade, né, que é importante, que é esta daqui, ó. Note, eu tenho aqui no primeiro membro uma potência. Observe que esta potência tem base A. Note que o expoente desta potência é um logaritmo. E note que a base da potência, né, é a base do logaritmo. Toda vez que isto ocorrer, a resposta será o logaritmando A. Ô, senhor, não entendi nada. Tem problema. Olha só. Vamos supor que eu tenha 5 elevado ao logaritmo de 7 na base 5. Quanto é que isso vai dar? Bom, eu tenho aqui uma... Oh, caramba, peraí. Eu tenho aqui uma potência. Note que a base da potência, né, é a base do logaritmo, que é o expoente. Resultado, sem dúvida alguma, é 7. Então, é desta forma que eu resolvo o meu problema. Aí vem a pergunta, como diria o mineiro, uai, né? Por quê? Vamos pensar mais um bocadinho. Eu não sei quanto é isto. Eu quero calcular. Vou colocar essa base um bocadinho mais perto. Um minutinho. Então, eu quero calcular 5 elevado ao log de 7 na base 5. Quanto é que vem a ser isso? Não sei. O que eu não sei é x. Aí, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma exponencial, porque isso aqui é uma potência de base positiva e diferente de 1. Então, isso é uma exponencial. Aplico a definição e parto para a logaritmação. Então, fica 5 elevado a x deverá ser igual a logaritmo de 7 na base 5. Tá certo isso? Então, 5 elevado a x será isto aqui, tá? Mas,
que vem a ser isto agora? Note que eu saí e cheguei nesta equação aqui embaixo. Isto aqui é um logaritmo. Eu tenho que transformá-lo numa exponencial. Então, agora eu vou trabalhar só com esse elemento do segundo membro. Só isto aqui. O que é que vem a ser o log de 7 na base 5? Eu não sei. Então, eu vou chamar de um número A. Se isto é um número A, parto para a exponenciação. 5 elevado ao A deverá ser igual a 7. Né? Então, log de 7 na base 5 é um número A. Portanto, 5 elevado ao A é igual a 7. E aí eu volto lá em cima, faço as comparações e acabo chegando em que toda vez que eu tenho uma potência cujo expoente é um log, cuja base do log é a base da potência, resultado vem a ser o logaritmando. Então, é desta forma, né, que eu faço o cálculo desse probleminha aqui, tá certo? Então, toda vez que isso houver, você não precisa fazer mais nada, você simplesmente coloca 7 e fim de papo. Como eu já havia dito anteriormente, logaritmo natural, né? Opa, caramba. O que vem a ser o logaritmo natural? Um nome que eventualmente aparece. Logaritmo natural foi aquele que surgiu por conta da resolução dos problemas que apareceram naturalmente lá no século XVI e eram estudados por Briggs, por Napier, por Euler, né? Então, natural porque veio dos estudos dos fenômenos da natureza. E quando eu falo logaritmo natural, eu estou citando ou fazendo menção ao logaritmo de base E. Então, ln de um número A é a mesma coisa que dizer o logaritmo natural de A. E esse n aqui não é de natural, não. Este n aqui é do Napier, ou Napier. Né? E o E, como eu já havia dito, é o número de Euler, que é o 2.718 e alguma coisa, ou seja, é um número irracional. Ele é fruto de uma operação que posteriormente eu mostro a vocês, tá certo? E o logaritmo natural também pode ser chamado de logaritmo neperiano. Por quê? Porque quem estudava e tentava resolver esses problemas era um cara chamado John Napier, né? E o John Napier, ou Napier, que era um escocês, fazia uso do número E, que era um número de Euler, outro matemático, porque a base que ele trabalhava era 2.718. E, desta forma, quando eu digo logaritmo natural ou logaritmo neperiano, eu estou falando da mesma entidade matemática. Então, eu posso pô-lo de duas formas distintas. Logaritmo de A na base E é a mesma coisa que logaritmo neperiano de A. Tá? E é assim que eu o leio, logaritmo neperiano de A, tá certo? Então, eu tenho aqui alguns conceitos e algumas propriedades e a definição do que entendemos como logaritmo. Vamos fazer alguns exemplos, alguns exercícios. Note que eu tenho aqui, sabendo que logaritmo de 2 na base 10, eu posso omiti-la, por isso que ela está em vermelho, eu não preciso pô-la para sabê-la 10, né? Por isso que ela está em vermelho aqui. Então, logaritmo de 2 na base 10 é 0,301. Na realidade, é 0,3010, né? É o número que a gente deve guardar. O log de 2 é 0,3010. Como não precisa botar o zero aqui, mas é mais fácil de gravar 0,3010. Log de 2 sempre será isto, né? Eternamente. Se eu sei que log de 2 é 0,3010, qual é o valor do log de 8? Bom, vamos lá. Log de 8, transformando o 8 numa potência de base 2. Note que aqui eu já omiti as bases, mas elas são iguais a 10. Então, eu posso escrever o log de 8 como sendo log de 2 ao cubo. Aí eu caio naquela primeira propriedade. Desculpa, primeira não, quarta propriedade. Ou seja, se eu tenho um expoente no logaritmando, esse expoente cai para cá multiplicando. Então, eu posso escrevê-lo como sendo 3... Opa, desembestou aqui.
Não era para aparecer isso. Eu posso escrevê-la como sendo 3 log de 2. Mas, note que o log de 2 foi dado lá em cima. Olha lá. Então, eu substituo. Fica 3 log de 0,3010. Fazendo as continhas, eu tenho que o log de 8 é 0,903. Então, é desta forma que nós calculamos logaritmo de um número, ou calculávamos, quando eu fiz engenharia, né, e era cálculo pesado, a partir da tabela de logaritmo, ou tábua de logaritmo que nós usávamos, né? Então, nós pegávamos log de 2, log de 3, log de 4, assim por diante, e calculávamos o logaritmo de um número que não se apresentava ali na tabela, através desta forma, desses algebrismos, sempre transformando em potências, tá? Mais um exemplo. Se o log de 5 na base 3 é 1,466, qual é o valor de log de 5 na base 9? Eu não preciso de calculadora para fazer isso, né? A partir do instante que eu saiba isto. Veja, eu vou escrever o log de 5 na base 9 como sendo o quê? Log de 5, 3 ao quadrado. O que é que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando escrever o dado, o pedido, na forma do dado, para que eu possa ter termo de comparação. Então, a estratégia para resolver esses problemas é sempre esta, ou será sempre esta. Desculpe, escrever o pedido na forma do dado, porque daí, por comparação, eu chego à resposta. Então, transformo o... Opa, desinvestou de novo. Eu transformo o log de 5 na base 9 em log de 5, 3 elevado ao quadrado. Como eu tenho aqui um expoente na base do log, eu posso pô-lo multiplicando o inverso, né? O expoente é 2, multiplica pelo seu inverso, 1 meio. Então, eu fico com 1 meio log de 5 na base 3. Mas, log de 5 na base 3 foi dado, é 1,466. Multiplicando, eu tenho que log de 5 na base 9 é 0,733. Reitero, eu escrevo o pedido na forma do dado, para que eu possa ter termo de comparação, ok? Mais outro exemplo. Log de 2 é 0,3010 e log de 3 é 0,477. Qual é o log de 18 na base 10? Note que eu omiti a base, que é 10, não preciso pô-la. Né? O que eu vou fazer? Vou tentar escrever o 18 na forma de 2 e na forma de 3. Como isto? Usando fatoração, propriedade das potências. Então, o log de 18 pode ser escrito como sendo log de 2 que multiplica 3 ao quadrado. O que é que foi feito aqui? Fatorei o 18. Né? Então, aqui, transformei o 18 num produto de potências. Aí, o que é que eu tenho aqui? Um produto no logaritmando. Se eu tenho um produto no logaritmando, eu posso transformar numa soma de logs, usando a propriedade. Então, eu escrevo log de 2 mais log de 3 ao quadrado, ambos na base 10. E note que agora eu tenho uma potência no logaritmando. O que é que eu posso fazer? Usando a propriedade, eu desço o expoente multiplicando. Esse expoente vem multiplicando o log. Está aqui, né? E agora, o que é que eu consegui? O que é que eu obtive? O log de 2, que foi dado, e o log de 3, que também foi dado. Então, basta substituí-los, né? Coloco aqui os seus valores e eu tenho que log de 18 será igual a 0,3010 mais 2 vezes 0,477. Fazendo as continhas, log de 18 é igual a 1,255. Certo? Alguma pergunta? Seguindo. E eu encerro, né? Então, desta forma, nós temos aí como trabalhamos com os logaritmos e, principalmente, como usamos as propriedades dos logaritmos ou as regras operatórias. Então, duas coisas que não devem ser esquecidas da aula de hoje. Né? Se alguém perguntar para você, o que é que você aprendeu? Eu aprendi
logaritmo. Tá, mas o que é o logaritmo? Logaritmo é expoente de uma exponencial, tá certo? Então, isto é fundamental. E outra coisa importante de se guardar, exponencial e log são operações inversas. Portanto, para que você recorde ou memorize as propriedades dos logaritmos, você tem que lembrar das propriedades das potências. Embora não haja uma ligação direta, elas são muito semelhantes, né? Então, se eu tenho produto de potência, se eu tenho produto de potência de bases iguais, mantenho a base, vai aparecer uma soma no expoente. O logaritmo é a mesma coisa. O logaritmo de um produto no logaritmando transformar-se-á numa soma de logaritmos. Então, veja que há relação. E note uma coisa mais importante. Por que foi desenvolvido o logaritmo? Ou, inicialmente, por que se desenvolveram as potências e o seu estudo? Porque as potências, né, eu já falei a vocês, faziam, à época, o mesmo que as calculadoras fazem hoje. Facilitam as continhas. Por quê? Porque ela transforma um produto em uma soma, né? Ela transforma uma divisão em uma subtração. Então, é muito mais fácil subtrair e somar do que multiplicar e dividir, né? E, de forma análoga, os logaritmos assim trabalham, certo? Então, está aí a importância dos logaritmos à época, e tão importante era que eu fiz a minha engenharia, eu terminei em 81, né? A minha engenharia, e me recordo que em 81, último ano de engenharia, nós éramos mais ou menos umas 8 ou 10 pessoas na sala, e na minha sala havia 105 alunos no último ano, por conta dos alunos de dependência, que tinham calculadora, né? Ou seja, até 81, nós comumente usávamos para os nossos cálculos, ou a maioria dos alunos, né? Eu já não usava, eu usava a calculadora, embora na prova fosse obrigado a usar, as tábuas logarítmicas, e tinha que conhecer as propriedades, aquelas tranqueiradas todas. Com o advento das calculadoras, isso ficou muito mais fácil, e hoje praticamente ninguém sabe o que é uma tábua de logaritmo. Mas, por curiosidade, busca no Google, né? Tábua de logaritmo, e você verá que elas eram muito populares até a década de 80, início dela. Alguma pergunta, minha gente? Alguma coisa que eu possa esclarecer antes de terminar? Não? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uns vídeos para vocês. Primeiro vou colocar a gravação desta aula, e vou colocar alguns vídeos que eu produzi sobre o assunto, para que vocês aprofundem um pouquinho mais. E algumas recomendações de exercícios, sugestões para que vocês façam, tá certo? E qualquer dúvida que vocês tenham, o de sempre, entrem em contato comigo via e-mail, tá bom? Sem perguntas? Então, eu fico por aqui por hoje, para que eu não atrapalhe a aula do professor que virá. Um abraço a todos, boa semana, bons estudos. O Lucas está bonitinho aqui, de chapeuzinho, Lucas. Gostei. Até mais, pessoal. Grande abraço a vocês. Tchau, professor. Tchau, Boa professor. semana. Obrigada. Tchau, professor. Até mais. Tchau, Armando. Boa semana. Tchau, professor. Obrigado. Um abraço.